Olá, muito boa tarde de terça-feira, 22 de novembro. Chegando agora na tela da TV Sul Bahia, Ritmo Cidade Notícias Interativo, 28 graus nesse momento em Teixeira de Freitas, 1h da tarde, mais um minutinho. Daqui a pouco nós vamos trazer a situação da Covid aqui na Bahia, que teve um aumento de quase 200%. Isso mesmo que você ouviu, 200% de aumento nos casos de Covid em todo o estado. Isso em uma semana. Aqui em Teixeira de Freitas já se percebeu também um aumento no contágio. Outro assunto preocupante é a poliomielite e muitas crianças que ainda não foram imunizar aqui em Teixeira de Freitas. Mas são muitas crianças mesmo. A gente vai estar dando esses números aí, vamos estar falando bastante sobre esse assunto. Hoje também tem a Ronda passeando pelos bairros Vila Caraíbe, Castelinho e Cidade de Deus. A partir de agora, já estamos aguardando a sua participação, 98846-1865, nosso número de WhatsApp e também Telegram. 73, o DDD aqui da região, 98846-1865. Fica com a gente, já estamos no ar. Já quero mandar um abraço especial aí à professora Gorete, sempre assistindo a gente. Obrigadão, professora, aí pela participação, mandando mensagem aqui para o programa. Deixe-me ver, já tem gente perguntando aqui sobre a 5ª dose da vacina. Aqui em Teixeira de Freitas ainda não há informações sobre a 5ª dose, né? Estamos na 4ª dose ainda sobre a Covid-19. Por falar nisso, né, o aumento dos casos de contaminação de Covid-19 aqui na Bahia, né, eu já adiantei. Esses casos, esse aumento já é uma realidade aqui no nosso estado. A CESAB, que é a Secretaria de Saúde aqui da Bahia, tem divulgado os números toda segunda-feira. E ontem foram informados 2.988 novos casos, um aumento de 195%, quase 200% de aumento em relação à semana anterior. Então, em uma semana, cresceu aí 200% o número de casos de Covid aqui na Bahia. É um aumento muito grande. Estava na casa de 1.000 aí, já estamos perto dos 3.000 casos, né, de Covid. A média de casos ativos está em 1.260, o número aumentou também bastante, os números estavam bem baixos e subiu também. Na comparação de uma semana para outra, né, a CESAB, o crescimento de casos ativos foi de 51,2%. Também um aumento considerável com relação aí ao número de casos ativos. No boletim de ontem foram informadas 5 mortes por complicações da Covid-19, isso em todo o estado da Bahia, em uma semana. E o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia voltou a exigir o uso de máscara, né, nas dependências do órgão e dos cartórios eleitorais. Segundo o TRE, aqui da Bahia, a obrigação vale para todos os desembargadores eleitorais, também os juízes, advogados e servidores. O uso do equipamento de proteção ainda se estende para estagiários, demais colaboradores e também os visitantes. Então, para entrar num cartório, para entrar lá no prédio do Tribunal Regional Eleitoral, agora é exigida a máscara de proteção contra a Covid. Isso com certeza vai se estender para vários outros órgãos, os comitês aí que fazem a análise, né, e também tomam as decisões com relação à Covid, já tem apontado para isso, já tem exigência aí em universidades, alguns órgãos públicos também já exigindo o uso da máscara, e é uma proteção física importante, né, gente? Independente do pedido ou de tornar obrigatório o uso da máscara, vale a consciência de cada um. Por exemplo, você vai numa feira, onde é uma aglomeração grande de pessoas, por exemplo, feira de quarta, amanhã aqui em Teixeira de Freitas. Você vai à feira, utilize a máscara, gente. É uma questão de proteção para você, para outra pessoa que está próxima de você. Para você proteger a sua família, você sai da feira, volta para casa, você vai conversar com a sua esposa ou vai conversar com o seu esposo, você vai conversar com seus filhos, vai ter contato com a sua família e você esteve em contato com outras pessoas na feira. Então, uma vez com máscara, é proteção. E por que não voltar a usar a máscara a partir de agora? Mesmo independente se o governo municipal, o governo estadual, o governo federal,
tornou o uso obrigatório ou não. É pela sua proteção, né? Pense nisso aí. E também vale aqui chamar atenção para a vacinação, né? Tem subvariante aí circulando, ainda não há essa informação aqui para Teixeira de Freitas, mas já é uma realidade, por exemplo, no Espírito Santo, o estado vizinho aqui do extremo sul. E a vacinação, terceira e quarta doses, essas doses de reforço, têm se demonstrado assim, muito importantes nesse contexto agora de retorno, né, de aumento no número de casos ativos, de novos casos de Covid-19. Então é uma questão de consciência própria, precisa ficar esperando prefeito, governador, ministro da Saúde dizer que é obrigatório usar máscara, que é interessante que você se vacine. É uma questão sua, né? Então se vacine, opte por isso para proteger você e também para proteger a sua família. Aqui em Teixeira de Freitas, a gente falou sobre a situação na Bahia, né, com o aumento no número de casos. Aqui em Teixeira, a Vigilância Epidemiológica Municipal já percebeu um aumento nos casos de Covid-19, já trabalha para analisar se a nova variante, né, a nova subvariante, está circulando entre os teixeirenses. Vamos assistir à entrevista. A vacinação acontece de terça até quinta nas unidades, por uma questão até mesmo de controle de estoque, para a gente minimizar o risco de perda de doses ainda. A gente está enfrentando aí no plano nacional uma diminuição na quantidade de vacinas, mas de qualquer forma, todas as unidades de saúde da família estão vacinando contra a Covid-19, respeitando as suas escalas, né? Então, na segunda-feira de manhã, na terça-feira de manhã, terça-feira de tarde tem algumas unidades, na quarta-feira da mesma forma e na quinta-feira da mesma forma. Essa escala está disponível no site da Prefeitura, é só entrar no banner de vacinação contra a Covid-19 ou também o usuário buscar a sua unidade de saúde e ver qual é o dia que a unidade está fornecendo e aplicando a vacina que ela precisa fazer uso. Certo. Sobre essa questão de primeira e quarta dose, já está sendo aplicada na população aí adulta, né? A partir de qual idade essa vacinação? Como que o pessoal deve estar atento a essa questão de qual dose que ele deve estar tomando naquele período? A vacinação a gente já está vacinando crianças a partir de 4 anos, né? Respeitando aí, a partir de 4 anos a vacinação é feita com a dose da Coronavac. De 5 até 11 anos é feita tanto com a Coronavac quanto a Pfizer pediátrica. Né? Há um intervalo entre as vacinas, de primeira dose para a segunda dose, de 28 dias para a Coronavac. Né? Em relação à Pfizer e à AstraZeneca, são de 8 semanas, que a gente precisa respeitar esse prazo aí, né? Que são 2 meses. E a diferença da segunda para a terceira e da terceira para a quarta são 4 meses de intervalo para ser feita essa administração de doses. A nossa maior demanda, né, em relação à dose de vacina é a busca de pessoas para se vacinarem com a terceira e quarta dose. Né? Haja vista aí que a gente já está vendo no cenário nacional um aclive, né, uma curva ascendente nos casos de Covid, né, que podem estar relacionados, né, à nova sublinhagem BQ1 da Omicron, que é uma variante do SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid. Não tem ainda no momento rastreado essa sublinhagem BK1 da Omicron em Teixeira de Freitas. A gente já está fazendo um processo de levantamento de linhagem, articulação com o LACEN daqui de Teixeira de Freitas para realizar a tipagem genômica desse vírus, para saber se ele já está circulando na cidade, e percebemos aí, nos últimos 15 dias, um aumento na quantidade de casos. Né? Em outubro, nós tivemos notificados na Vigilância Epidemiológica 4 casos de Covid-19, e do dia 1º até o dia 16 já foram notificados 7 casos. Só ontem deram entrada na Vigilância Epidemiológica 5 casos novos. Com essa questão da variante, é motivo da gente já ficar preocupado aqui em Teixeira de Freitas? A Vigilância Epidemiológica teve uma reunião com o Núcleo Regional de Saúde, com os municípios que fazem parte da região do Extremo Sul, para atualização, né, das estratégias de prevenção e combate à Covid-19. Então, foram alinhadas algumas ações em relação a isso.
a necessidade, de fato, da testagem das pessoas com sintomas respiratórios, que busquem as unidades de saúde para fazerem essa testagem em tempo oportuno, para a gente conhecer como está a realidade. A gente teve aí, depois da flexibilização da utilização de máscaras pelo Estado, né, um certo relaxamento também em relação às medidas de distanciamento, utilização de máscaras. Nós estamos num momento de alerta, né? Percebemos aí que no mesmo intervalo de outubro, fazendo a comparação com o mesmo intervalo de novembro, a gente teve um acréscimo aí de 40% nos casos de Covid-19. Obrigado. Estão aí as palavras do Sandro Calef, né, que coordena a vigilância em saúde aqui em Teixeira de Freitas, que tem contato aí com os números, né, com as informações que circulam aí nos postos de saúde, que chega para ele e ele toma aí algumas decisões ou se reúne, né, com outras partes da Secretaria de Saúde, outras partes que compõem aí o município para tomar decisões, e há uma preocupação, claro, por conta dessa elevação no número de casos aqui em Teixeira de Freitas já. Ainda não há, como ele próprio disse, informações sobre a subvariante, né, que tem preocupado em todo o mundo, já é uma realidade aqui no Brasil, mas a gente sabe que com experiência de outras ondas da Covid que ocorreram, é só uma questão de tempo para a gente ter aqui circulando, se já não tiver, a nova subvariante da Covid-19. Haja vista que a gente já está tendo aí um aumento no número de casos. Então, repito, minha gente, se proteja você, proteja a sua família, utilize máscara, minha gente, vamos utilizar máscara. Máscara é uma realidade agora que a gente não vai poder fugir disso, né? E a gente se protege também de outras doenças, mas vamos nos proteger com a máscara, vamos evitar muito contato físico, evitar aglomeração, usar álcool em gel, né, álcool 70, higienizar as mãos com álcool, se não houver o álcool, sabão e água, sempre limpando as mãos, teve contato ali com alguma superfície, sempre limpando as mãos. Todos esses cuidados que a gente já conhece bastante devem ser repensados agora e colocados em prática novamente para que essa doença não se dissemine mais rapidamente. Tudo depende da gente, ela depende do nosso contato um com o outro para que ela vá ganhando mais espaço aí, né? E depende da gente. Então, a gente tem que fazer a nossa parte dentro do que é possível ser feito. Tem mensagem aqui chegando dos nossos amigos, das nossas amigas que nos assistem todos os dias aqui no programa. O Adeilton está mandando um abraço para a tia dele, a dona Adelina, e também para a prima Silvandira, no bairro Santa Rita. Muitíssimo obrigado, família, aí acompanhando a gente, Adeilton, a Silvandira lá no Santa Rita, também a dona Adelina. Obrigado pelo carinho da audiência. Também tem o Carlos, a Eleni, sempre acompanhando o programa no Tancredo Neves, muitíssimo obrigado. O Wagner, lá de Brasília, no Distrito Federal, assistindo lá o programa. Obrigadão, Wagner, pelo carinho da audiência, sempre assistindo aqui ao Cidade Notícias Interativo. Agora, ainda no assunto saúde, né? Outra preocupação, a resistência de muitos pais em vacinar os filhos contra outra doença perigosa, que estava sumida, mas que tem reaparecido, a poliomielite. Várias crianças, mas é muita criança mesmo em Teixeira de Freitas, muitas crianças que não foram imunizadas de acordo com a vigilância epidemiológica. Vamos continuar assistindo a entrevista aí com o Sandro Calef. A gente está com uma constante preocupação em relação à reemergência da poliomielite no Brasil, já visto que já tem casos notificados no mundo, né, de áreas que já estavam extintas, né, a doença, né, como os Estados Unidos, né, tiveram casos de criança, também de adultos. Então, é uma preocupação nacional, não só de Teixeira de Freitas, e a busca pela vacinação contra a poliomielite vem diminuindo gradativamente, né? Teixeira de Freitas tem um público aí de mais ou menos 9.700 crianças aptas à utilização da vacinação contra a poliomielite. A gente alcançou cerca de 5.190 crianças, né? Ao todo, 53% do que a gente esperava, né? Que era de 98%
né, de alcance vacinal, a gente só alcançou 53%, né, então, que dá em torno aí de 5.190 crianças. É uma preocupação muito grande por causa do acometimento da criança com a doença. É uma doença que provoca uma paralisia flácida nos músculos, que pode afetar a mobilidade, locomoção, né, da criança ou do adulto, jovem também, que tenha sido exposto ao vírus, e a vacina é a forma segura, né, nas duas formas, tanto a VIP quanto a VOP são importantes no controle da disseminação de doença. Teixeira de Freitas, nessa campanha, alcançou 53% do público, né, desejado. Mediante isso, a gente ampliou, seguindo a recomendação do Plano Nacional de Imunização, o prazo de campanha, e a gente continua com a oferta de vacina contra a poliomielite nas unidades de saúde da família de Teixeira de Freitas. Como é que tem sido esse processo de vacinação? Basta chegar até a unidade? Os pais ou os responsáveis pela criança precisam buscar a unidade de saúde da família para o vacinador fazer a análise do cartão de vacina e avaliar se, além da vacina contra a poliomielite, tem alguma outra vacina que precisa ser aplicada para poder atualizar a caderneta de vacinação da criança. Essas vacinas já ficam disponíveis, então, nas unidades de saúde? Isso, as vacinações, a vacinação de poliomielite faz parte da rotina de vacinação, da estratégia de saúde da família, juntamente com as outras vacinas de rotina. Ela é considerada uma vacina de rotina, né, para serem justamente ofertadas por demanda da população. E lembrando que esse problema ele não acomete somente crianças, né? Muitas pessoas têm esse pensamento. Passou o período o meu período ali de ser criança, já estou adulto, não vou ter nenhum problema com a poliomielite. A pessoa pode ter problema sim com a poliomielite já adulto, né? Sim, desde que ela não tenha sido vacinada. Então a gente está vendo aí que ela está acometendo adultos jovens que provavelmente não foram vacinados na infância. Isso é a patamar nacional, mundial. No Brasil a gente não teve registro, né, de polio pela doença. O que teve foi no Amazonas uma reação vacinal, a vacina de poliomielite, que já foi resolvido, foi temporário, mas aquele adolescente ou aquele adulto jovem que não foi vacinado com esquema completo de poliomielite na infância, ele está exposto ao risco de desenvolver. A criança ela é mais vulnerável e está no grupo de maior risco para o acometimento da poliomielite. Tá aí, vamos se vacinar, minha gente? Esse é o recado. Agora a gente vai dar um giro aí pelo estado da Bahia com muitas notícias de destaque aí nesta terça-feira. Acidente na BR-020 no oeste da Bahia. Uma pessoa morreu e 5 ficaram feridas na batida que envolveu 2 carros. A vítima fatal era um policial militar aposentado do Distrito Federal. Travessia Salvador e Itaparica. Homem passou mal dentro da embarcação. A empresa responsável acionou o SAMU, mas o passageiro não resistiu. Afogamento, homem morre no rio Jucumirim. Bombeiros foram chamados e resgataram o corpo a uma profundidade de 4 metros. Salvamento, homens do Corpo de Bombeiros resgataram gatinho que caiu numa cisterna com 10 metros de profundidade. O animal não sofreu ferimentos e foi devolvido ao tutor. Olha, na edição de ontem nós mostramos um dos estragos provocados pela forte chuva, né, que caiu em Prado no final de semana. Ontem também choveu. Uma ponte que liga a cidade à Praia da Paixão foi destruída. O prefeito de Prado, Gilvan Produções, decretou situação de emergência no município. O prefeito, inclusive, viajou para Salvador e se reuniu com técnicos da Defesa Civil e Secretaria Estadual de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. O objetivo é antecipar e assegurar maior rapidez nas demandas relacionadas às chuvas. Estradas precisam ser recuperadas. Hoje a gente teve a informação de 2 estradas também que estão parcialmente bloqueadas no interior de Prado. E famílias precisam ser abrigadas aí no município por conta dessas fortes chuvas. A gente vai fazer uma parada rápida no Cidade Notícias. Aproveita aí para mandar sua mensagem para a gente. 988461865 é o nosso número. No próximo bloco você vai ter informações, inclusive, sobre o tempo. Tem mais chuva vindo aqui para a Bahia. A seguir também tem a Ronda pelos Bairros. Hoje no Vila Caraípe, Castelinho, Residencial Castelinho e Cidade de Deus. A gente volta já já.
1h22, de volta ao vivo com Cidade Notícias Interativo. O Pablo do Redenção está dizendo lá que está com Covid, mesmo assim assistindo aqui ao programa. O Pablo com Covid aí, melhoras para você, Pablo. O Andreilton está reclamando que uma árvore precisa ser podada na rua Salvador dos Santos Lima, no bairro Redenção. Rua Salvador dos Santos Lima, no bairro Redenção, árvore precisando de poda. Assistindo aqui ao programa, o pessoal lá no bairro Caicã, a Linda, Elisa, Mariana, Bárbara, Ramon, lá no bairro Caicã, assistindo aqui ao programa. Muitíssimo obrigado pelo carinho. Ana Guimarães também assistindo aqui ao Cidade Notícias no Estância Biquíni. As chuvas que caem na Bahia vão continuar até o fim de semana, pelo menos. Isso garantem os meteorologistas. O motivo é a frente fria que estacionou e não vai embora. Vamos acompanhar os detalhes da previsão do tempo para todo o estado. A quarta-feira será de chuvas no extremo oeste e sul do estado. Aqui no extremo sul também estão previstas chuvas amanhã. Nas outras áreas, o sol aparece entre muitas nuvens. O sol brilha apenas no norte da Bahia nesta quarta-feira. Teixeira de Freitas vai ter chuvas até o fim de semana. Nuvens carregadas devem cobrir o céu da cidade a partir de quinta-feira. Chuvas fortes estão previstas para o fim de semana em Teixeira. Céu parcialmente nublado e chuvas ocasionais amanhã em Mucuri, Eunápolis, Jucuruçu e Lagedão. A maior chance de chuva é em Eunápolis nesta quarta. As temperaturas nestas cidades não passam dos 30 graus. Hora de a gente chamar a atenção para os vários problemas aqui de Teixeira de Freitas, os problemas que incomodam bastante, interferem diretamente na vida aqui do cidadão que mora em Teixeira de Freitas. Começando hoje no bairro Cidade de Deus, tem uma situação para a gente mostrar aqui que são essas valetas aí nas laterais da rua, Valetas enormes. A enxurrada foi abrindo aí esses buracos grandes nas laterais da rua Andorra e é um perigo danado, as pessoas passando próximo, alguém escorregar, cair ali, vai se machucar. Rua Andorra, no Cidade de Deus, valetas abertas aí pela enxurrada, profundas, muito cuidado, principalmente à noite ao passar por essa região aí, Rua Andorra, Cidade de Deus. Agora a gente vai para o Vila Caraípe, Praça da República, onde está sendo construído aí o Hospital Costa das Baleias, na lateral, uma das ruas aí laterais nessa região da Praça da República, tem esse buraco aí sinalizado com essas madeiras, aí tem um problema sério de esgoto, um esgoto que fica transbordando o tempo inteiro nessa região da rua Praça da República, no Vila Caraípe, ao lado aí de onde está sendo construído o Hospital Costa das Baleias. Muitas poças de lama e de quebra esse buraco aí sinalizado com esses pedaços de madeira. Vamos agora para o Residencial Castelinho 2, é a Rua B, que você já está vendo, calçada, mas com um buraco aí também sinalizada de maneira precária, Residencial Castelinho 2, Rua B, com esse buraco, tudo indica buraco aí relacionado à rede de esgoto, a gente dá para ver a tampa da rede de esgoto ali ao lado e cedendo, De novo a gente precisa reforçar, chamar a atenção da Embasa para essa quantidade de buraco próxima à rede de esgoto aqui em Teixeira de Freitas, é impressionante. Não dá para não dizer, viu, gente? Parece cansativo ficar falando disso o tempo inteiro, mas é mais para chamar a atenção mesmo a quantidade de buracos que tem aqui próximos à rede de esgoto afundando, em calçamento, em asfalto, em rua sem pavimentação, tudo quanto é canto, a gente vê essa buraqueira aqui na nossa cidade. Para fechar a ronda, nós vamos para o Castelinho, Rua Sucupira. É buraco também no calçamento. Esse não está sinalizado. As pedras soltas ali, um buraco aparentemente pequeno e ao lado da rede de esgoto. Também cedeu a terra, muito provavelmente, as pedras ficaram soltas. Pode ser um buraco que esteja profundo, ainda não visível na parte de baixo, Então, muito cuidado ao passar aí, Rua Sucupira, bairro Castelinho, é o calçamento que está cedendo aí nessa região do bairro Castelinho. Finzinho do programa, só vou chamar a atenção aqui, assim como tem ocorrido em várias cidades e instituições e também no governo da Bahia, a Prefeitura de Teixeira divulgou os horários que vão ser alterados
nas repartições públicas municipais por causa dos jogos, né, na seleção brasileira na Copa do Mundo. Por falar em Copa do Mundo, hoje a Argentina se deu bem, hein? Para não dizer o contrário. Se deu muito mal, estreia com derrota para a Arábia Saudita. É um vexame mundial. Bom, no dia em que as partidas da seleção brasileira forem às 4 horas da tarde, o funcionamento das repartições vão até às 3 da tarde aqui em Teixeira. No dia em que a partida começar a 1 hora da tarde, o expediente vai ser encerrado ao meio-dia. Os servidores deverão compensar as horas não trabalhadas, observada a jornada de trabalho a quem estiverem sujeitos. Ponto final nessa edição do Cidade Notícias. Muitíssimo obrigado a todos pela audiência. Ótima tarde.